Olá, pessoal! Na aula de Tecnologia e Inovação, iremos trabalhar com o seguinte tema: existem limites nas redes sociais? Essa aula será ministrada para os 8º anos. Para iniciarmos, iremos trabalhar com as habilidades socioemocionais. Saber reconhecer emoções, conhecer as próprias capacidades, fraquezas, personalidades, valores, crenças e motivações. Compreender como você é percebido e interpretado por outras pessoas. Saber gerenciar emoções, pensamentos e comportamentos. Estabelecer metas. Motivar-se a alcançar os objetivos. Apreciar a perspectiva dos outros. Compreender normas e saber identificar oportunidades e recursos disponíveis. Estabelecer e manter relações, gerenciar construtivamente os problemas em relação a si mesmo e com os outros. Então, essas são algumas das habilidades socioemocionais que nós trabalharemos nessa aula. Existe liberdade de expressão? Bom, quando nós falamos em liberdade de expressão, nós utilizamos o objetivo de compreender o significado da liberdade de expressão, né? Qual seria essa liberdade que nós temos? Até que ponto? Liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas de manifestarem suas opiniões, sem medo de represálias. Igual autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios e formas, independente dessas censuras. O que seriam censuras? São quando você fala alguma coisa e existe pessoas que criticam, né? Que não aceita aquilo que você fala. Então, a liberdade de expressão é você poder falar algo, né? Ser ouvido sobre aquilo e não somente criticado, né? Você tem a liberdade de falar o que você pensa. Então, assim, nós temos um processo de sensibilização. Para começar essa sensibilização, na sua opinião, você vai escrever, né, na folha do caderno. Liberdade de expressão para mim é: complete a frase, completando cada estrela no esquema a seguir. Então, assim, você vai completar cada estrela com o que você acha, né? Cada estrela, no caso a azul, a rosa, a amarela, a roxa e a verde, qual é a sua opinião sobre liberdade de expressão? Liberdade de expressão, um exemplo, ela é boa. É bom você se expressar? O que ela é? Então, você vai colocar o que você acha que é liberdade de expressão, na sua opinião. Para mim, liberdade de expressão é poder falar o que eu penso. Liberdade de expressão é tal coisa. Então, você vai escrever em cada estrela o que você pensa sobre essa palavra, tá? Em seguida, após você ter feito essa atividade, o que você vai fazer? Né? Na folha de caderno. Pode continuar na folha de caderno. Não precisa tirar folha nenhuma, pegar folha nenhuma, tá? Só de caderno. O que você vai continuar? Segunda questão. A partir do que escreveu nas estrelas, a palavrinha que você pôs lá nas estrelas, formule uma frase sobre o que é liberdade de expressão. Você vai usar aquelas palavras, né? Que você colocou lá e vai formar uma frase que significa liberdade de expressão, tá? Só uma frase. Então, vamos lá, né? Depois que você fez a frase e tudo mais, vamos continuar com a nossa aula. A internet tem sido um campo fértil para a programação de ataques de pessoas, instituições, ofensas e discursos de ódio. Várias empresas criadoras de redes sociais e aplicativos de comunicação, bem como toda a sociedade civil, né? Civil somos nós, todos nós, no caso, a população, têm debatido sobre limites de liberdade de expressão. Mas, afinal, há limites para o que diz a 5ª Constituição Federal do seu artigo número 5, onde se lê: que artigo é esse, então? Então, lá na Constituição Federal, né, que fala sobre os direitos, né, da humanidade, direito das pessoas, vão ser destacados aqui, né, 2 artigos. Um deles é o artigo número 4, que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. E o artigo 9,
é livre a expressão da atividade intelectual artística, no caso, né? Ser ator, ser pintor, ser estilista, né? Enfim. A científica, que é fazer os experimentos, chegar no resultado, como o caso da vacina e aí por diante. E de comunicação, no caso, as pessoas que trabalham com reportagem, com notícias, jornalismo e aí por diante. Independentemente de censura ou licença. O que isso significa? Na década de 70, 80, nós passamos pelo processo de ditadura, né? E com isso, na época, eles não podiam se expressar, né? Não podia falar do governo, não podia dar suas opiniões referentes à moda, à cultura, à ciência, enfim. Só que com essa Constituição que foi criada, né? Constituição Federal, com vários artigos, esses só são 2, né? Que nós destacamos. Ele dá a liberdade das pessoas se manifestarem, né? Esse é um artigo, né, que é federal, como o próprio nome fala, então isso só é dentro do Brasil, tá? A liberdade de expressão é dentro do nosso país. Então, assim, nesses artigos, né, nessa Constituição, fica aberta a oportunidade das pessoas se comunicarem, se expressar, colocar o que elas pensam, o que elas acham, sem serem julgadas e muito menos sofrer, né? A censura que fala são castigos, né? Seja muitas vezes chegar até a morte por ter falado ou feito algo que venha demonstrar os seus pensamentos. Tá? Então, isso que é uma das partes da liberdade de expressão, e a Constituição Federal diz que, né, a população tem direito ao manifesto. Então, assim, conheça seus direitos e deveres. Nossos, né? Seus, no caso, é nossos em geral, de toda a população. Direito. Um direito protege pessoas ou grupos de injustiças, permite as pessoas crescerem na plenitude das suas capacidades e tornarem-se membros ativos da sociedade. Então, assim, o direito, né, de você se manifestar faz com que você cresça e torne-se membro da sociedade. É uma responsabilidade que cada pessoa ou grupo tem em relação aos outros. Tem a ver com que o respeito de si próprio e dos outros, né? Que era uma das também habilidades socioemocionais que nós destacamos no início. O que significa isso? Que nós temos direito, né, de fazer, de nos manifestar, desde que não venha prejudicar diretamente a outra pessoa. Então, assim, eu posso falar o que eu penso, né? Mas eu tenho esse como direito, eu posso ter direito à fala, porém eu tenho que lembrar, né, que um dos deveres meu é não prejudicar a outra pessoa. No caso, nós iremos fazer uma nova atividade, né, que vai ser a número 1. Você sabia que um direito cria a obrigação moral e que as noções e as pessoas devem cumprir? Então, assim, eu tenho direito, né, a fazer determinadas coisas, mas eu tenho que saber que eu tenho esse dever também de cumprir algumas regras. A partir das palavras a seguir, quais delas significam seus direitos e deveres na internet? Quais são os seus direitos, né? Essa é uma atividade, os direitos e os deveres que nós temos. Então, aqui, né, vocês vão destacar no caderno, vão fazer a separação. Quais vão ser os nossos direitos e quais vão ser as nossas responsabilidades? Direito à educação, propriedade e autoria, segurança pessoal, ambiente seguro, direito à resposta, isso na internet. Lembrando, quais são os nossos direitos na internet? Acesso à informática, privacidade, informação confiável, respeito pelos outros ou divulgação. Então, assim, quais são os nossos direitos? Tenho direito à educação? Eu tenho direito à segurança pessoal? Então, assim, vocês vão destacar, né, quais são os seus direitos. Para destacar, você pode fazer uma bolinha na frente de cada um desses, né, e escrever no caderno quais são direitos, né, na folha do caderno. Em seguida, nós temos a segunda atividade, que será: alguns direitos e responsabilidades estão intimamente ligados a outros. Parecem se contradizerem. Indique algumas dessas contradições nos seus direitos e responsabilidade quando está online e explique. Então, assim, eu tenho alguns direitos, né? Por exemplo, direito à educação.
Mas quando eu estou online, qual que é o meu direito à educação? No caso aqui, ó, você tem direitos igual a responsabilidade. Quais são os seus direitos e as suas responsabilidades? E na parte de baixo, quais são os seus direitos diferente da responsabilidade? Então, assim, você vai destacar, né? Você retorna lá novamente na página anterior e você vai destacar, exemplo, direito e responsabilidade. Qual que vai ser o direito e a responsabilidade em relação à educação? É igual ou é diferente? Então, você vai usar essa tabelinha para responder essa segunda questão, certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo meu privado, tá? Qualquer coisa que surgir, pode estar entrando em contato que eu estarei auxiliando vocês, tá? Essa, no caso, foi a nossa aula de hoje. Peço, por favor, que todos realizem a atividade, afinal, elas são avaliativas, tá? Para dar continuidade às nossas próximas aulas, né? Então, agradeço a presença de todos. Tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. Até mais.